E aí, o que aconteceu? Recentemente, a Pokémon Company anunciou que vai, de fato, iniciar um processo de investigação sobre essas acusações de plágio referentes a Palworld. Ou seja, não significa dizer que a Nintendo vai processar Palworld. A Nintendo nem mencionou o nome do jogo, né? Só falou que era referente a um lançamento recente ou algo do tipo. Jogos de 2024. Nintendo Foi assim, bem genérico o que a Nintendo disse. A desenvolvedora do Palworld, chamada Pocket Pair, já foi contatada, né, pela mídia. Ela, obviamente, rejeitou todas as acusações. E o foco dela não tem sido tentar, digamos assim, fazer Palworld se tornar um jogo diferente. Ou tentar afastar um pouco isso através de decisões de design, né, ou de redesign. Isso por quê? Porque o jogo está em acesso antecipado. Então, poderia acontecer isso, né? Já aconteceu com jogos passados, não necessariamente que foram acusados de plágio, mas jogos que receberam algum tipo de crítica na sua fase de acesso antecipado, onde o jogo ainda não está oficialmente lançado, e foram lá e mudaram alguns ativos, né? Segundo a empresa, a Pocket Pair, isso não vai acontecer, Palworld segue como está agora, tá? Porém, mais assim, engraçado também nisso, é que por ser um jogo de PC, muita gente já baixou o game e já tá começando a fazer mods, né? Fazer modificações, né, de terceiros. E um desses mods, obviamente, é um mod de Pokémon, né? E que ficou muito interessante, ficou pelo menos assim, né, vistoso, porque o jogo é um jogo realmente muito bonito e tudo mais, ele tem um visual bastante saturado e tudo mais. E a Nintendo foi lá e já, né, desceu, digamos assim, a régua jurídica e pediu para que o responsável, né, pelo mod tirasse do ar, e o responsável foi lá e tirou. Ele até comunicou isso no Twitter e por aí vai. Não, mas o pau não é uma boa competição pro Pokémon? Tipo, por que eu vi até um tweet do Funk, sabe? Por que fã de Pokémon se pegou tanto? Eu vi que teve o thread de comparações, que inclusive o cara depois falou que tinha escalado, sabe? Ele tinha feito umas comparações do Pokémon e na verdade tinha alterado um pouco a imagem pra ficar mais parecido e tal. Mas assim, qual que é o grande negócio? É só tipo, a gente adora Pokémon, o Pokémon nunca fez um jogo que é bom que nem esse, então eu tô irritado em relação a isso. Não acho nem questão de qualidade de jogo, porque Pokémon tem jogos excelentes. Mas assim, a Nintendo, em específico, né, a Game Freak com Pokémon deixa muito a desejar do aspecto técnico. Eles entregam muito mal os jogos de Pokémon. Os jogos de Pokémon, graficamente, em termos de arte, assim, na minha visão, eles são muito inferiores a outros jogos semelhantes de estúdios da Nintendo, assim. Comparar o Pokémon Legends Arceus com o Breath of the Wild, assim, é uma vergonha de diferença, sendo que o Breath of the Wild é jogo de lançamento. E o Pokémon Arceus, o console já estava bem amadurecido no mercado, né? E eu acho que o público vem pedindo um jogo de mundo aberto de Pokémon há muito tempo. E a Nintendo nunca entregou de fato isso. O Pokémon Legends Arceus até que mas podia ter sido muito mais do que foi, né? E o Pokémon mais recente é o Violet, né? Scarlet. Isso, Scarlet Violet. Também é uma vergonha, tecnicamente falando, assim. Então, assim, o fã de Pokémon, no fim das contas, ele vai sendo feito de trouxa, porque se ele tá comprando o jogo, ele tá dando o ok dele pro jogo continuar daquele jeito. Não, é verdade, eu sou feito de trouxa com coisa que eu gosto também, não tô criticando, eu sou não. Também. É só a situação. E aí, com o Palworld, a gente vê agora, tipo, um jogo que, assim, não é Pokémon, porque nunca que Pokémon vai ter arma, e também não acho que Pokémon faria sentido ter um jogo tipo o Palworld de ser tão aberto em termos aí de não ter tanto uma história por trás, talvez porque o jogo tá em acesso antecipado, mas assim, eu acho que um Pokémon nesse estilo seria mais Pokémon com mais história e um pouco de sobrevivência, não sobrevivência com Pokémon, né? Sim. As proporções seriam diferentes. Mas eu acho que assim, se tivesse algo de estranho nesse jogo, esse jogo nem teria sido lançado, né? A Nintendo já teria batido antes. A única coisa é que agora, com o jogo lançado e uma build acessível, talvez eles consigam ter acesso a modelos e falar, opa, tem coisa estranha aqui.